energia pesada, a minha família morou em Porto Velho e em uma casa assombrada. E olha que doido, minha mãe era criança ainda, tal, minha avó que contou essa história. Toda sexta-feira nessa casa em Porto Velho, eles começavam a ouvir as coisas caindo na cozinha. Parecia que tava tudo caindo, panela caindo, eu chegava lá, não tinha nada. Nossa, tô até não tinha nada caído, né? Não, tinha nada caído. do quê? Eu entendi que chegava lá, não tinha mais nada na cozinha. Aí, ainda assim, na sexta-feira, durante a madrugada, eles ouviam as janelas batendo sem parar. Mesma coisa, descia, não tinha nada. Meu avô, naquela época, saía com um facão em volta da casa. Cadê? Que é? Tá, né? E nada. Enfim, minha família não chegou a ficar 3 meses nessa casa. A minha avó foi falar com as vizinhas, aí uma das vizinhas falou, ô Dila, não queria te dizer, você tinha acabado de chegar aí e tal, mas a mulher que morava aí, ela fazia aborto. E os fetos estão enterrados no fundo da sua casa. Então, óbvio que na hora eles já decidiram se mudar, mas... Nossa. Imagina você morar numa casa... Eu descobri isso depois, passado. né? Aí você fica com isso na cabeça, imagina, cara. Sabe que no fundo da Mas casa... Mas esse negócio de lugar assombrado, que tem energia ruim, etc. A gente pensa em cemitério, mas também centros de cidades, lugares onde tem muitos pombos, porque pombos são animais que eles ficam em lugares onde tem muita energia nociva. Sério? Pros humanos. Pombo? Imaginei corvo, né? Você sempre imagina corvo. Sim, mas o corvo ele ajuda a transmutar também essa energia. Falam de gato, que gato consegue transmutar. Ele consegue a energia do lugar. Ele e sugar o cachorro... a energia, mais sensitivo a falar isso, né? Que ele suga a energia e consegue liberar. Transmuta a energia. O gato consegue. Do ambiente e o cachorro de nós. Tanto é que a Como gente... assim, de nós? Por exemplo, eu e o Fábio, a gente tem 2 cachorros, a Lili e o Chuck. O Chuck, ele me adotou como tutora dele. Então, ele começa... às vezes, quando eu tomar ou alguma coisa assim tá acontecendo, ele pega a minha energia, transmuta e libera. Se sente melhor. Então, às vezes, por exemplo, o cachorro vomitou. Ele vai no veterinário. Não, às vezes foi um problema emocional seu. Sério? Que ele absorveu e ele... Faz muito sentido isso. E ele liberou ali, entendeu? Faz muito sentido. E os gatos são do ambiente. Um dia eu abracei o Tuti e vomitei logo. Mas acho que não era isso não, né? Acho que não. Cara, faz muito sentido isso, né? E gato é o ambiente, então. E gato é mais do ambiente. Tinha aquela história do gato que sabia quem ia morrer no hospital, né? Sim! Você viu isso? É uma gatinha, pessoa, né? Ela ia na cama uma noite anterior à pessoa morrer, né? Isso é incrível, cara. A pessoa nem entra no seu quarto. Não, vai embora! Sai daqui! Lá em Avaré, no interior de São Paulo, tinha uma cachorrinha que chamava Branquinha, que ela acompanhava os velórios, né? Então, velórios desconhecidos, ela ficava ali junto com os familiares, e aí todo mundo ia nos velórios para enterrar o seu ente querido, e essa cachorra Branquinha, ela ia junto até a pessoa ser sepultada. E aí, quando ela morreu, fizeram uma estátua pra ela. Tem uma estátua em frente ao cemitério da Branquinha, um artista plástico fez. E ela, acho que ela morreu em 2013. E ela tá sepultada dentro do cemitério, junto com os humanos. Você acredita? Não é incrível? Sim, gente, que demais. Não é incrível? Eu me lembro muito do filme Pet Sematary, que lembra do Cemitério Maldito? Cara, esse livro é um dos livros mais tristes, né, cara? Eu tirei foto esses dias, conheci pessoalmente o Miko Hughes, que era o menininho que morreu, que é o ator, que fazia o menininho que morre atropelado pelo caminhão. Mas nessa versão mais atual? Na versão de 89, versão antiga. Eu conheci ele pessoalmente e tal, e ele veio pra um evento, a Horror Expo, ele veio. E, cara, assim, o filme Cemitério Maldito, pra mim, ele é um dos clássicos, é o meu filme preferido de terror, né? Mas o Cemitério Maldito, pra mim, sabia que ele é um grande drama. Eu também acho. Né? Que é sobre a dor do pai de perder. Na verdade, ele fala sobre, ao meu ver, né? Assim, a minha visão é que ele fala sobre a morte, como as crianças não sabem lidar com a morte de seus animais. E aí, cria-se, né, um cemitério para sepultar esses animais, e aí as crianças levam lá as florzinhas, levam as coisinhas, e tenta se entender. Só que tinha criança não entende, criança que ficava doente, que ficava muito mal, e aí eles descobrem um cemitério que era dos Micmacs, que seria uma tribo, cemitério indígena, que eles faziam feitiços exatamente para que os animais voltassem, porque as crianças não sabem lidar com a dor da morte dos seus animaizinhos. E aí, eles começavam a sepultar os animais nesse cemitério dos Micmacs, os animais voltavam, só que voltavam meio tipo...
Só com o dono, que ele era mais legalzinho. Sabe? Estranho, né? Só que com os outros, ninguém toca, don't touch. E aí... voltava já todo meio defuntão, assim. Não, total. E ele volta com a marca da morte. É. O Winston Churchill, que é o gato da menina no filme, ele voltava com o pescoço aberto. E aí o cara ia tocar e ele não deixava. E aí o que acontece? Aí começa a morrer pessoas, não da tribo, mas aí descobrem esse cemitério, e por isso que eu falo que é um drama. Porque a gente, quando perde alguém muito querido, a gente faria de tudo pra essa pessoa voltar. Uhum. Então assim, a gente fala assim, imagina, eu não iria enterrar essa pessoa no cemitério. Cara, na hora da morte, na hora da dor, a gente não pensa, a gente não raciocina. Tanto que no filme e no livro tem a cena... Assim, que o menininho morre, né? O Gage não é nenhum spoiler. No segundo filme é a menina. No segundo filme, eles tiveram que consultar o Stephen King. Sério? Pra o Stephen King falar, tá bom, pode mudar a história. O Stephen King gostou, ele falou que gostou da história. Mas no segundo filme é a menina que morre. Mas no livro e no filme originais, ele desenterra o filho. Então ele espera a noite chegar. O filho passa umas horas enterrado, Gage, né? E ele vai e desenterra o menino. Gente, essa cena é muito forte. Ele pegando a criancinha loirinha no colo. E aí depois ele vai e enterra ela no cemitério dos Micmacs. Por que eu falo que é um drama, né? Porque é isso. Você vê a morte de alguém que você ama, cara, você não raciocina. Você vai enterrar lá. De um pet, com certeza. Meus gatos, quando morrer, eu vou procurar cemitério maldito por todo lugar que tiver. Vou enterrar. E aí tem umas coisas bem bizarras do cemitério maldito, porque, por exemplo, tinha um cara que gostava de um boi dele. O boi morre, tipo o boi caprichoso lá, e o boi morre, ele enterra o boi, e o boi volta destruindo tudo. É, violento. E no livro tem uma cena, e também tem um trecho, que o cara perde o filho na guerra. O filho tá todo destroçado na guerra. E ele fala, traga um corpo do meu filho que eu quero dar um sepultamento. Só que ninguém sabia que ele queria sepultar no cemitério maldito. E ele fala, seu filho tá destruído, ele tá todo, né? Aí eles falam, não, tragam. E aí ele enterra o filho militar dele, que morreu na guerra. E aí no livro, o filho dele é narrado como um cara que volta e fica olhando pro sol, tipo... Só que aí ele sabe de coisas que ninguém sabe. Por exemplo, tem uns caras que começam a zoar com ele... Fala, o bobão lá, voltou da morte, fica olhando pro sol. Aí ele, tipo, aí olha pra essas pessoas assim. E fala, a sua mulher tá na cama com o amante agora. Eita! E aí ele começa a saber de coisa que... no livro ele fala um palavrão, mas não vou falar aqui. Mas ele fala coisas que ninguém sabe. Mas ele não volta com os machucados, então... Ele volta com os machucados. Mas e ele as pessoas estão achando normal. Estão achando normal daquele jeito. Só que no filme original, de 89, ele volta meio zumbizado, assim, comendo um osso. Mas no livro é mais poético. Ele volta, tipo... Falando de coisas que ninguém sabe. Mas é bizarro, você imagina. Nossa. Porque toda pessoa que morre, ela não é mais aquela pessoa. Nossa. Pra nós, ela é... Por exemplo, eu amo meus pais. Meus pais estão vivos ainda. Um beijo, mãe. Mas um dia que minha mãe morrer... Eu vou ter medo dela depois. Eu não quero vê-la de novo. Meu, imagina. Se ela voltar. Uma pessoa que você ama. Quando meu avô morreu, o meu avô era o cara das brincadeiras. Ele, quando alguém morria na família, não muito perto, mas mais longe, ele colocava tufo de algodão no nariz e ficava na janela. A loira do banheiro. Aí quando ele morreu, a gente imaginava ele na janela. Brincando. Mano, olha lá. A minha tia levou um balde pra mijar no quarto. Porque não queria, mas Aí o que aconteceu? Ela levou, tia Andréia, um beijo pra você. Ela falou, eu levei um balde pra mijar no quarto, só que o balde encheu. E eu fiquei com medo de ir no banheiro de volta pra desvaziar o balde. Ou seja, eu jogava pela janela, no quintal de Deus. Olha o medo no passado. Pois é. Caraca. Mas filme que mexe com animal, pra mim... Puta, aí Não. é pegar pesado. Tem uma cena do filme A Médium, você já assistiu? Nossa, essa é a nem- pior nem- cena, velho. Tem pra animal, mim. não vou Esse filme é tenso. Nossa, pra mim, que a pior cena de animal. É um filme que envolve exorcismo também. Enfim, tem uma cena que a menina tá possuída e ela pega um cachorrinho e coloca dentro da panela. Não. E ferve o cachorro. E começa a ferver. E o dá cachorro... Essas coisas eu não consigo. Aí Eu também não essa consigo. cena- Tipo, você Nossa. sabe que eles não fizeram isso de verdade, Não. mas ainda É. assim. Pois É só a intenção, O né? barulho. Pois, Nossa, o cachorro- o barulho é. pra mim é a coisa mais impressionante. Sim. Você tá maluco. O pessoal tá muito pedindo pra falar